Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum, segundo domingo deste mês vocacional, em que nós rezamos, homenageamos e refletimos sobre a importância da vocação da família, motivados, sobretudo, por esta celebração do Dia dos Pais, neste segundo domingo de agosto. A liturgia de hoje nos convida a uma peregrinação. Vimos que todos nós buscamos, de algum modo, voltar naquilo que é a nossa origem. Voltar à nossa origem é sempre reabastecer a nossa fé, a nossa confiança, as nossas forças. Por exemplo, quando nós perguntamos quem está aqui visitando, às vezes tem pessoas que já foram da comunidade há algum tempo atrás, e voltar aqui é voltar às lembranças, à alegria e tudo o que se vivia neste ambiente. Então renova a fé. Hoje, Elias faz uma peregrinação, uma caminhada até as fontes da fé de Israel, no Monte Horebe, o lugar da aliança de Deus com o seu povo. É o mesmo monte em que Moisés sobe para receber as tábuas da lei, também chamado do Monte Sinai. Para os do Reino Norte, era chamado de Monte Horebe. O Reino Sul chamava de Monte Sinai. Então é o mesmo Monte Sinai, o mesmo Monte Horebe. Elias, como é do Monte do Reino Norte, então o texto nos fala que ele sobe ao Monte Horebe. É uma ida até esse monte, uma caminhada. E aqui está o sentido também, muitas vezes, das nossas procissões, das nossas peregrinações, porque o Monte Horebe não está dentro da Terra Santa. Veja que interessante. O lugar em que Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, que constitui Israel como seu povo, não está dentro do território da Terra Santa. Está fora da terra, para mostrar que Deus não está limitado àquela Terra Santa, que Deus não está limitado a ninguém, a nenhum conceito, a nenhuma regra. Deus está infinitamente livre. Deus é grande. Deus não está preso naquele lugar. Então, este ato de ir até o Monte Horebe é um ato de caminhada, de peregrinação. Assim como dizia, vem o nosso sentido de peregrinarmos. Nós que fazemos romarias, peregrinações, nós que fazemos procissões, vamos de um ponto a outro, aonde encontraremos-nos com Deus, um lugar específico, sagrado. E assim, nas nossas caminhadas e procissões exteriores, queremos revelar algo interior, algo espiritual. É a nossa caminhada, é a nossa peregrinação para o céu. Então, quando nós fazemos procissão aí na rua, o que a gente está querendo dizer? Interiormente, espiritualmente, um sinal de que somos um povo que caminha em direção a Deus. Um povo em que está caminhando em direção ao céu, à nossa morada, ao nosso ponto definitivo de chegada. Mas vemos que esta ida de Elias ao Monte Horebe, ele não está indo com um coração muito contente. Não é um ato de felicidade, de vou lá no Monte Horebe. Elias está com seu coração angustiado, triste. Ele está sendo ameaçado de morte. E vai até as fontes de Israel, até o lugar onde Deus escolheu o seu povo, para dali tirar a sua força, o seu consolo. Por isso, também nós peregrinamos da nossa casa até a igreja,
para encontrar-se com este Deus que nos consola, que nos dá forças, que nos renova, que nos abraça. Elias, como sabemos, teve aquela sua disputa com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, em que Elias fez lá a proposta, para eles. Colocou lá a fogueira, mandou eles rezarem ao Deus deles e nada aconteceu. Elias foi e colocou água ao redor da fogueira, pediu a Deus então, e Deus fez o fogo, naquela fogueira. E ali os profetas de Baal foram desmoralizados, todos foram mortos. E aí Jezebel pede ao rei Acabe que mate Elias, que tire a vida de Elias. Então é nesse contexto que Elias parte para o Monte Horebe, vai se refugiar no Senhor, vai encontrar-se com o Senhor. O Monte Horebe, o Monte Sinai, lugar onde Deus se manifesta a Moisés, se manifesta a Elias, é sobretudo, primeiramente, esse lugar de uma manifestação. Para Moisés, Deus se manifesta na sarça ardente. Para Elias, Deus se manifesta na brisa suave. O Monte Horebe é o lugar do encontro com a lei. É dada a lei. É o lugar da aliança. Deus faz aliança com o seu povo. É um lugar de buscar as origens de Israel. Então, quem vai ao Monte Horebe, vai às suas origens. Vai ao início de onde Deus constitui Israel como este povo. Então, tanto Moisés quanto Elias no Monte Horebe estão lá para contemplar a glória de Deus. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, bem fácil, para acertar, porque às vezes vocês erram, das liturgias passadas. Essa é muito fácil. Qual é outra passagem, outra cena do Evangelho, em que nós vemos Moisés e Elias em um monte para contemplar a glória de Deus? Olha, foi melhor do que as outras vezes, mas teve gente que ainda não respondeu. Foi a liturgia do domingo passado, não é? Transfiguração do Senhor. Moisés e Elias aparecem, não é espiritismo, aquela aparição mística de Moisés e Elias, a lei e os profetas, no alto da montanha. Agora, a glória de Deus se manifesta novamente, mas agora é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nova lei. Ele é quem vem fazer a nova aliança com o seu povo, uma aliança no seu sangue, na cruz. E agora ele é a origem do novo povo. Se o Monte Horebe com Moisés e Elias era a origem do povo de Israel, Jesus é a origem do novo povo de Deus, a igreja. Então, assim também nós somos convidados a sempre subir ao monte. E este monte que agora aqui estamos, o lugar onde Deus se manifesta a nós, o lugar onde a palavra é revelada a nós, o lugar em que a aliança é selada conosco. Por isso, nós viemos ao encontro de Deus. E como nós nos preparamos para este encontro com Deus? Veja que Moisés procura saber quem é Deus. Deus não aparece para Moisés. Fala do meio da sarça. E Moisés pergunta quem é, como é seu nome, para que eu diga quem mandou me enviar. E Deus vai dizer, eu sou. Não me definam. Eu não estou preso aos limites de Israel. Eu não estou preso aos seus conceitos. Eu sou. Para Elias, quando Deus vai passar, o que é que Elias faz? Qual foi a atitude de Elias quando Deus passou? Então, não estavam prestando atenção, não. Estavam fazendo o que na hora que ele estava fazendo a leitura aqui? Olha lá, vamos estar atento quando Deus fala, não é? Na liturgia da palavra. Então, Elias,
se prostra e cobre o seu rosto. Nem Moisés, nem Elias viram a face de Deus. E assim nós vamos ver em outras passagens da Escritura que fala justamente sobre aqueles que virem a face de Deus morrerão, não é? Não se pode ver a face de Deus justamente porque é glória demais. Não podemos ver a face de Deus e continuarmos vivos. Um dia veremos face a face no céu, mas aí nós estaremos ressuscitados com um corpo glorioso. Mas esta nossa humanidade não é capaz de ver a face de Deus, porque é glória demais para nós. É como o sol. Quem consegue ficar olhando para o sol o tempo todo? E quanto mais você subir, se aproximar, mais ofuscado você fica. Não é culpa do sol, é a natureza dele. Mas a nossa natureza não é capaz de suportar a luz, a força do sol. Assim é Deus. Também Deus se manifesta, mas não vemos o Senhor. E aí ele agora que se cobre. Não é mais Elias, mas Deus que se cobre para cada um de nós no véu do Santíssimo Sacramento. Se cobre nas espécies do pão e do vinho, para que a glória não ofusque os nossos olhos. O Senhor se veste de pão e vinho para manifestar-se a cada um de nós, a cada Eucaristia, a cada Santa Missa. E é na Santa Missa em que manifestamos a glória de Deus. Por isso, nós precisamos saber quais as atitudes nossas neste lugar, neste momento. Veja que Deus se manifesta a Elias na brisa suave. Quantas vezes falta uma brisa suave dentro das nossas igrejas porque os barulhos não permitem? Aqui, que bom que a gente tenta se preparar antes da missa, com oração, não é? Com um toque, para a gente ir chegando mesmo. Então, a gente, às vezes, vê um ou outro se dispersando. Então, você, quando chegar na missa, chegue para rezar. Chegue para falar com Deus e não atrapalhar quem quer falar com Deus. Durante a missa, a mesma coisa. Ao sair, a mesma coisa. Tem gente que quer rezar também antes de ir embora. Então, vamos ter esse cuidado de conversar lá fora, né? Para deixar que quem quer, ou nós mesmos, possamos silenciar-nos diante de Deus, conversarmos com Deus. E assim, vemos que Moisés, Monte Horebe e Elias têm atitudes para falar com Deus. Não é só o silêncio, mas uma atitude exterior. Moisés, quando vai falar com Deus, tira as sandálias dos pés. Elias cobre o rosto. Ou seja, não é de qualquer jeito que a gente deve se aproximar de Deus. Interiormente e exteriormente. Como eu vou à missa? Como eu vou a este monte? Como eu vou me encontrar com Deus? Aqui não é uma reunião de amiguinhos de Deus. Não vimos aqui para uma confraternização de compadres com Deus. Deus é santo, Deus é Senhor, e diante dele eu devo saber me portar. Por isso, cuidado também com as roupas que nós nos apresentamos diante de Deus. Eu não estou aqui falando para ninguém que está aqui. Se tiver, o padre está de olho fechado. A homilia já estava preparada antes de você escolher a sua roupa. Mas devemos pensar, eu vou falar com Deus, eu vou de bermuda? Eu vou de camisa de alcinha? Eu vou de camisa com as costas toda à mostra? É Deus que eu vou me encontrar? E eu vou de qualquer jeito? Moisés ficou descalço, Elias cobriu o rosto e eu. Para cada lugar há o seu traje. Para a praia, ninguém vai de terno. No fórum, ninguém entra de bermuda. E na casa de Deus, quem é mais importante? Deus
ou as pessoas das instituições que eu obedeço firmemente? Então vamos ter cuidado. Como nós vamos à missa? Ah, padre, eu só tenho bermuda, não tenho calça. Aí a gente dá um jeito para ajudar, não é? Mas o importante aqui é saber, diante de Deus, eu não fico de qualquer jeito. A igreja é um lugar que nos proporciona um encontro com Deus. E para Deus e diante de Deus, eu não me coloco de qualquer jeito, com qualquer roupa. E uma preparação interior também. É preciso a gente saber qual é o evangelho do dia, não é? Eu vou na missa, eu já sei qual é o evangelho, já vou com o meu coração preparado, já chego no silêncio, já me coloco em oração. Veja como tudo vai ser diferente. Uma preparação interior e exterior para o encontro com Deus, para contemplarmos a manifestação da glória de Deus. Quando estão querendo namorar os jovens, não é? Não procura a melhor roupa para se apresentar. Eu quero que aquela menina me veja com esta camisa, porque essa é a camisa que eu fico melhor. E para Deus? Os antigos diziam, não é? Que tinha a roupa de ver Deus. É a roupa de ir para a missa. É a roupa de ver Deus. Deixa essa roupa aqui guardadinha, que ela é a roupa do domingo. É a melhor que tem. É a mais composta que tem, porque eu vou ver Deus. Então que nós possamos buscar esta preparação nossa, este cuidado, este zelo diante do grande mistério que aqui nós viemos encontrar. Os discípulos no evangelho de hoje também vão contemplar a glória de Deus. A Moisés, Jesus diz o quê? O meu nome, como é seu nome? Eu sou. Hoje no evangelho, diante daquela aparição de Jesus, Jesus vai dizer aos discípulos: coragem, sou eu. O eu sou que Jesus fala é o mesmo. Na nossa tradução não veio igual, mas é. Eu sou. Jesus diz: coragem, eu sou. Sou eu. E quando ele se apresenta, os discípulos terminam ali se prostrando e professando a fé. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus escreve esse texto, 50 anos o Evangelho de Mateus é escrito depois de Jesus. É um período de perseguição, é um período em que a barca, que é a igreja, vocês sabem que sempre que se fala da barca, está se falando da igreja, está agitada, ventos contrários. Estevão já foi morto, os cristãos estão sendo perseguidos e a igreja está entrando agora no mundo. Esse atravessar para outra margem é o mundo dos pagãos que os cristãos estão entrando. E Mateus quer encorajar a comunidade para dizer: Jesus não abandonou a sua igreja. A sua presença física não está entre nós. Ele não está no barco, mas ele está acompanhando tudo. Para encorajá-los a permanecerem firmes. E é justamente essa solução que Mateus traz. Permaneçam. Primeira coisa para vencer aquele medo, para aquela situação de tempestade: não saiam da barca. Não saiam da igreja. Permaneçam. Porque se pular, se sair da igreja, aí que não tem jeito mesmo. Aí você vai afundar. Então, primeira coisa, permaneça na barca. E depois, professar a fé em Jesus Cristo. Porque é a fé em Jesus que nos salvará. E somente de dentro da barca é que nós poderemos professar essa fé. É de dentro da igreja que eu professo a fé que me salva. A fé que acalma a tempestade, que traz luz à escuridão. Assim, permaneça na barca da igreja, permaneça na barca que é a sua família, igreja doméstica, porque Jesus
não nos abandona à nossa própria sorte. E quantas vezes, como neste momento, parece que a igreja vai afundar. Parece que os ventos contrários vão virar essa barca. Parece que a escuridão que toma conta vai ser para sempre. Mas Cristo está olhando essa barca, essa igreja, e virá em socorro da sua igreja. Cristo virá em socorro da sua igreja. Cristo virá em socorro da sua família. Permanecendo na barca, professando a fé, ele entra na barca e tudo se acalma. E tudo se tranquiliza. Basta que tenhamos fé. Pedro pede a Jesus que lhe faça andar sobre a água. E isso aqui não é um fato para ilustrar o Evangelho. Muita gente não acredita que Jesus andou sobre as águas. Mas o próprio contexto deste Evangelho nos mostra. Porque nós temos 3 evangelhos que são sempre parecidos. Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, que trazem sempre as histórias mais parecidas que acontecem. Porém, aqui há algo que nem sempre acontece, algo muito raro de acontecer. Este evangelho de hoje a gente encontra em Mateus, Marcos e João. Então, o fato de João trazer também esse evangelho nos dá uma certeza de que é um fato que aconteceu. E ali Pedro vai andando, olhando para Jesus, de repente afundou. E por que Pedro afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para si mesmo, para os seus medos. Quando o vento bateu, Pedro afundou. Assim nós não tiremos o nosso olhar de Jesus. A segurança da nossa vida, a confiança da nossa vida está em Jesus, em olhar para Jesus, em fixar os olhos para Jesus. O mundo está pegando fogo ao nosso redor, o nosso olhar está em Jesus. O vento está vindo com toda a força, o olhar é em Jesus. A barca está balançando, está sacudindo, mantenha o olhar em Jesus. A sua família está atribulada, olha para Jesus. E essa é a missão da família, manter os olhos fixos em Jesus. Cada um dentro da família é convidado a dar o melhor de si a partir de Jesus Cristo. Porque o matrimônio é uma experiência com Jesus Cristo. E nesta semana da família, busque crescer dentro da sua família, a experiência com Jesus Cristo. O matrimônio não é uma experiência social, de indivíduos que se unem e vamos fazer uma experiência aqui. Vamos nos casar, vamos ver se dá certo. O matrimônio não é experiência social. O matrimônio é uma experiência com Jesus Cristo. E ele deve ser o ponto em que os olhos da família devem estar fixados, devem estar fitos. É preciso cultivar bem as relações dentro da família. Hoje se vive de modo transitório aquilo que é definitivo, aquilo que deve ser vivido de modo definitivo. É muito comum alguns jovens, adolescentes, me perguntarem: padre, é pecado ficar? Veja, já estão interessados em saber se estão pecando em ficar. Ou seja, eu não quero compromisso. Eu quero experimentar aqui, eu quero experimentar ali. E vai se construindo relações líquidas, sem compromisso, sem bases. E hoje nós vemos famílias já constituídas vivendo relações líquidas, porque buscaram desde sempre viver relações líquidas, sem consistência, sem comprometimento, sem compromisso com o outro. Então é preciso que as nossas famílias busquem, a partir de Cristo, construir estas relações sadias e sólidas. A família é o lugar de relacionar-se, de dialogar, de perdoar, de amar. E hoje tem uma coisa tão pequena que tem tomado conta da família. Ninguém conversa mais, ninguém se encontra mais, ninguém se entende mais, porque o celular é o senhor da casa.
Aumentaram o número de brigas hoje dentro das casas por causa de carregador de celular. O carregador sumiu, pronto, é o desespero da família. O filho está chorando, empurra o celular, e aí a criança fica no mundo dela, não tem relação mais nenhuma. O filho pega seu celular, pega seu prato de comida, vai para dentro do seu quarto, acabou o mundo. E nós vamos achando que está tudo bem, que está tudo normal, que está dentro de casa, que não está gritando, não está procurando conversa, não está pedindo comida, porque está no celular e está tudo bem. E nós estamos destruindo as relações de família. Ontem, eu fiquei impressionado com uma coisa, uma criança desse tamanho assim, ó, nem aparecia na porta do carro direito. Eu parei o carro, não é? Estacionei e apareceu uma criança na janela e começou a ficar me olhando. Eu tentei interagir com ela, mas ela não respondeu nada. Eu falei, e aí, né, tentando fazer alguma... Porque a expressão dele era muito séria. E ele não me disse nada. E de repente vem o pai atrás, começa a xingar, a brigar. Diz, rapaz, você não tem jeito, não pode ver um celular. Eu nem percebi que ele estava parado no carro por causa de um celular. Quer dizer, está hipnotizado. Não pode ver um celular na mão de alguém que quer olhar, quer estar perto. Então é algo que está dominando, que está tirando dos pais o convívio com os filhos e principalmente a educação, porque no celular ele vai aprender de tudo. Quem vai formar são os influenciadores, são os joguinhos, são tudo, né? Menos os pais. Então, pais, tomem o seu lugar de pais na educação dos seus filhos. E, sobretudo, a educação a partir dos valores cristãos. Porque tem muito pai católico que educa os seus filhos como ateus. Tem muito pai católico que, quando o menino, a menina começa a entrar na adolescência, olha, comece logo a tomar essa pílula, começa a tomar logo esse anticoncepcional. Para o menino, olha, bota essa camisinha na carteira aí. Estão educando os seus filhos para o céu desse jeito? O menino vai dormir na casa da menina, a menina vai dormir na casa do menino, dorme no quarto um do outro. E os pais acham tudo normal? A sua casa é o quê? É assim que queremos chegar ao céu? É assim que nós pedimos e queremos imitar a Sagrada Família, educando a nossa família sem nenhum valor da moral cristã, sem nenhum valor da doutrina cristã, do Evangelho? Então, é preciso acordar, porque a nossa família foi feita para o céu. O matrimônio que só a Igreja Católica tem, porque casamento a gente encontra em qualquer lugar, no civil, nas outras religiões, mas o matrimônio só a Igreja nos dá como sacramento. Ele está no início e no final da Bíblia para mostrar a importância e a missão de ser família. Começa com a família, o Gênesis, Adão e Eva, e termina no banquete das núpcias do Cordeiro. O casamento de Cristo com a igreja, ou seja, a família começa para terminar no céu. A família é constituída para mirar a eternidade. E nós precisamos pensar como estamos construindo a eternidade, como estamos construindo a nossa caminhada, esta peregrinação nossa em direção ao céu. Será que estamos indo na direção do céu? Então precisamos cada dia mais crescer na consciência e no amor à nossa vocação e à missão de cada um dentro da família e, sobretudo, do matrimônio. Valorizar a importância do sacramento do matrimônio. Não pensar que eu devo fazer o que eu quero, mas fazer o que Deus quer que eu faça. E hoje muitos vivem assim. Não é o que Deus quer, é o que eu quero que Deus faça e seja. E dentro do matrimônio, redescobrir o verdadeiro valor
de ser família, para o que Deus nos criou, para o que Deus nos constituiu. Mas hoje não se busca o matrimônio. Hoje se busca ser família, e ser família de qualquer jeito, mas não o sacramento. Tem família que tem até cachorro como filho. Cachorro não é gente, cachorro não é filho. Isso é um pecado contra Deus. Porque antes a gente se falava, dentro do matrimônio, de pessoas divorciadas no passado, era como uma pessoa leprosa. Era mal vista. Vixe, fulana foi deixada. Fulana é desquitada. Hoje, a lepra quem tem é quem tem 20, 30, 40 anos de casado. Inverteram os valores. Você, 30 anos com o mesmo homem, como é que você aguenta? Essa mulher, de novo, que não. Eu não aguento ficar com a mesma mulher a vida toda, não. E qual é o papel de você que é católico diante disso? Você que está na igreja para peregrinar em direção ao céu. Não torne a sua casa um caminho oposto ao céu, mas um caminho como uma seta para você e seus filhos, para você e seu esposo, você e sua esposa. É para isso que Deus nos constituiu família, e é isso que Ele espera de cada um de nós, que nós ajudemos também as pessoas na compreensão do sacramento do matrimônio. Quantos matrimônios que ficam aqui na frente do altar? As pessoas vêm, se casam, recebem o sacramento, vai embora e deixa ele aqui, porque não vai viver nada. Não se pode receber sacramento sem fé. Não se crê sem participar, não se crê sem pertencer. Por isso vamos educar da base das nossas crianças, dos nossos jovens, o verdadeiro sentido de ser família. Entender que a sua casa é um lugar sagrado, e só será sagrado se Deus for o centro. Na sua casa tem oração entre vocês, pais e filhos, esposo e esposa? Como pode ser um lugar sagrado se Deus não é invocado? Se a presença de Deus não é uma presença em que é bem-vinda através das nossas ações, das nossas atitudes. Por isso, tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. A família olhando para o Senhor, para entender que a missão da família é viver a santidade no mundo. Mesmo no mundo resistente à santidade, a família está no mundo. A família é constituída por Deus para viver a santidade dentro de casa e externalizar ao mundo. E manifestar ao mundo a pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador. Aquele que olhamos, aquele que miramos e aquele que dizemos verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Para que assim, na peregrinação da nossa vida, possamos concluí-la com êxito. E o êxito é participar da glória de Deus, da manifestação plena de Deus, onde aí não mais os nossos olhos se ofuscarão, porque veremos Ele face a face, tal como Ele é, na grande família que está dentro desta barca, que é a Igreja Celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.